Iluminado pelo E o votinho de quem é? O homossexualismo é uma faceta do Illuminati? Não. Se você tiver um filho homossexual, ou chinitos, ou um parente homossexual, você vai ver que é uma coisa natural. Eu não tenho nenhum na minha família. Não falo graças a Deus ou não graças a Deus por isso. Entendeu? Se tivesse, seria indiferente para mim. Mas eu não tenho. Mas eu conheço muitas pessoas que têm filhos homossexuais. E eu conheço também homossexuais. Entendeu? E é amigo do mesmo jeito. Se é uma opção sexual do amigo, isso para mim é indiferente. Book to read to you. Would you like to hear a special book? Yes. It's called Two Daddies or Two Mommies. Are you excited? What could be better than having two? You're really going to love this book. One daddy makes breakfast while your other daddy ties your shoe. Your two mommies kiss your boo-boos when you fall. What could be better than having two? Your two daddies see you off to school. Two mommies give you good night kisses. What could be better than having two? Your two daddies read you a bedtime story. Aren't you glad you have two? Yes, Johnny. That book is weird. I only have one mommy and one daddy, and that's all I want. You know, Johnny, I think you're right. Indignação. Foi com esse sentimento que os brasileiros ouviram as declarações do ex-secretário do Ministério da Educação, exibidas ontem aqui no Jornal da Record. Durante uma apresentação do kit escolar sobre homossexualismo no Congresso, no ano passado, ele fez piada sobre o desenvolvimento do kit que o governo quer entregar nas escolas. A fala debochada do então secretário do Ministério da Educação, André Lázaro, ao explicar para parlamentares como ele e outros funcionários pensaram e produziram o chamado kit gay, teve uma péssima repercussão em todo o país. O vídeo foi mostrado ontem no Jornal da Record e imediatamente causou indignação pela maneira desrespeitosa que um tema tão importante para a formação dos jovens foi tratado pelas autoridades. E só para contar uma história, que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Por todo o Brasil, a fala do então secretário do Ministério da Educação e o conteúdo do kit escolar sobre homossexualismo foram criticados por pais e alunos. Imagine isso num espaço político, isso num debate que é sério, a gente faz brincadeira, deboche, a gente faz piada de uma coisa que está falando de educação. Foi um comentário infeliz.
eu diria até preconceituoso, que a preocupação de um ministro não deve ser onde é que está sendo colocada a língua na hora de um beijo, e sim onde é que essa imagem desse beijo vai ser mostrada. Um deboche desse, ele não tem respeito nem por ele mesmo. Uma atitude sem caráter familiar, sem postura de um secretário de Estado. A ideia de distribuir vídeos e cartilhas em 6.000 escolas públicas com conteúdo homossexual já estava sendo bombardeada por pais e educadores. Com a divulgação da fala do ex-secretário, a rejeição ao kit gay aumentou ainda mais. Não é preconceito, mas eu não concordo com o que mostra em escola. Totalmente fora e eu creio que não está sabendo o que ele está falando. E gera alguma preocupação, até uma divulgação do ministro Haddad na imprensa, dizendo que uma das cartilhas contém uma cena de sexo entre dois homens, o que parece ser bastante inadequado para uma discussão em sala de aula. Pode-se trabalhar o preconceito, mas não precisa de um material que chegue a falar assim, olha, até te chamar atenção. Porque muitas vezes, né, eu, ao invés de chamar atenção para aquilo que eu quero, que é contra a homofobia, eu posso estar até estimulando a homofobia. Mas não foi só a chacota que chamou a atenção no depoimento do ex-secretário. Ele disse para os congressistas e representantes de entidades de apoio à causa homossexual que o Ministério da Educação estava estudando a liberação desse conteúdo para o ensino fundamental. Ou seja, crianças de 7 a 10 anos teriam acesso a esse material. Pode ter um beijo num livro, num filme que vai para o ensino fundamental? Pode ou não pode? Parlamentares das bancadas religiosas vão participar da decisão final sobre as cartilhas e vídeos que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Até agora a repercussão do material tem sido péssima e o ministro Fernando Haddad já admite mudanças. Em Brasília, deputados das bancadas evangélica e católica se reuniram com o ministro da Educação e criticaram o conteúdo do kit contra a homofobia. Segundo o ministro, a cartilha e os filmes que serão distribuídos para mais de 6.000 escolas da rede pública ainda estão sendo analisados. Vai para a comissão de publicações, a comissão vai ouvir os secretários estaduais e municipais, alguns parlamentares pediram para participar da reunião e participarão. E o material vai sendo refeito a partir da perspectiva do Ministério da Educação. Mesmo não sendo ainda oficiais, os vídeos estão sendo produzidos e discutidos pelo Ministério e ONGs de defesa dos homossexuais há pelo menos um ano. O site da ONG responsável pelos vídeos mostra que eles foram produzidos em parceria com o MEC. E para este deputado, a justificativa do ministro não convenceu. É papel do Estado ter a formação do aluno do ponto de vista didático e profissional, e não de comportamento. O kit é composto de 3 vídeos, um deles fala da descoberta pelos colegas de escola do namoro entre 2 meninas. Outro mostra o sofrimento de um garoto transexual. E o terceiro trata da bissexualidade. Não importava se era garoto ou garota. E gostando dos dois, a probabilidade de encontrar alguém por quem sentisse atração era quase 50% maior. Os vídeos podem até ter a intenção de combater a homofobia, a discriminação contra os homossexuais. Mas para muitos especialistas, esse material é inadequado para distribuição na rede de ensino. Algumas escolas, inclusive, acham que não é papel delas discutir a opção sexual de cada um dentro da sala de aula. Se for veiculado dessa forma, ele pode alimentar o preconceito. Para saber o que os estudantes acham do material, reunimos um grupo de alunos do ensino médio entre 15 e 17 anos para assistir os vídeos que já estão na internet. Alguns ficaram surpresos, outros acharam graça. E teve quem se sentiu incomodado com as histórias. Se querem mostrar vídeos mostrando homofobia, devia mostrar dados por que isso acontece. Não histórias fictícias assim. As histórias estão muito fantasiosas. Então se você mostrasse realmente uma história de vida real, se mostrasse, ó, eu sofri, eu vivi e agora eu sou o que sou. Este professor não acredita na eficácia dos vídeos contra a homofobia. Penso que a orientação sexual, ela tem espaço no ambiente do processo educacional, porém, aquilo que diz respeito à intimidade de cada pessoa, talvez haja um ambiente mais propício para que seja discutido, para que seja debatido, que é o ambiente familiar.
Inclusive eu tenho trabalhado e vivido dos DVDs já há 3 anos, mas tenho procurado emprego. Eu não devo continuar vivendo dos DVDs, entende? Eu devo voltar a trabalhar, talvez no rádio ou na política, um dos dois que eu sei fazer com ele. Uma vaga no rádio, me candidato a algum cargo, ou exerço uma assessoria de alguém, mas é o que eu sei fazer para me manter, sempre fiz foi isso. Então, eu devo continuar trabalhando e para não depender das vendas de DVDs para DVDs. Tal como ocorreu no Uruguai, a maçonaria também tem permeado as classes políticas de outros países latino-americanos. Muito bem, nós já abordamos os assuntos mais importantes da loja do Vale do México. A maçonaria mexicana sempre esteve vinculada com a política durante todo o século XIX e boa parte do XX. Os maçons eram membros da classe política e muitos deles decidiram se basear na estrutura maçônica para obter benefícios políticos. Os maçons dominavam o México. Aqui no México não podia haver um político de alto nível que não fosse maçom. Pelo menos as evidências que eles iam deixando nas ruas e lugares era assim. Os maçons escolhiam e tiravam os governantes, que mexiam os pauzinhos secretos do México a seu favor. A Argentina já teve 7 presidentes e 14 vice-presidentes. E também, é claro, ministros, secretários de Estado, deputados, senadores, etc. Já tivemos participação decisiva em muitos processos democráticos na Argentina e estamos atuando agora. Enquanto a maçonaria se orgulha de seu impacto positivo na política, na cultura e na sociedade, também há pessoas que se aproveitaram disso para seus próprios propósitos. Em meados dos anos 70 do século XX, na Itália, uma loja chamada Propaganda Due, de origem maçônica, mas expulsa pela maçonaria, foi comandada por Lício Gelli. Gelli usou o secretismo da maçonaria para construir uma rede própria de poder, que transformou a loja Propaganda Due em um dos sistemas secretos de poder mais impressionantes do século XX. E da Itália, a loja Propaganda Due chegou à América do Sul, especialmente Argentina e Uruguai, onde ditadores militares governavam naquela época e com os quais concretizaram negócios. Durante o golpe de Estado de 1976, Roberto Viola, o general Viola, que foi um dos ditadores que comandou a Argentina, assina um acordo onde Gelli se compromete a trabalhar pela ditadura em troca de negócios que a ditadura facilitaria, como a venda de armas ou interferência no sistema bancário, tanto em Buenos Aires como no Uruguai. A maçonaria nega o envolvimento nas ações de Lício Gelli e da Propaganda Due. Usaram a maçonaria, a estrutura que ela tinha, para fazer uma organização mafiosa. A maçonaria em si não teve nada a ver com isso. A maçonaria permite que seus membros tenham uma rede de contatos como a que Gelli usou para seus propósitos pessoais. A mesma que muitos deles usam para ter sucesso em suas vidas pessoais. Os maçons estão em todos os lugares, em todos os partidos, em todas as universidades, públicas e particulares, em todas as associações,